Lino, Marcelino, boa tarde. A gente está fazendo uma entrevista com o Marcelino, morador de Aimorés. Quantos anos, Lino? Tô com 58. 58 anos, filho de Aimorés, filho da Dona Inês e do seu Atílio, morador aqui. Lino, aí estamos aproveitando essa entrevista para você contar um pouco da sua vida, para você falar sua vida aqui em Aimorés, tudo que você viveu. Pode ficar à vontade. Bem, boa tarde a todos, né? Meu nome é Marcelino, vulgo Lino, né? Ou melhor, Lino é o nome, Marcelino já é o apelido, né? Verdade. Em 1962 nasci na rua Rua do Ernesto, na época, e eu sou o segundo filho de uma família de Atílio e Inês. Meu irmão mais velho é Marcos, né? Um ano mais velho que eu. E eu tive uma infância, assim, espetacular, né? A nossa rua, ela, quando nós nascemos e os primeiros anos, ela era rua de terra. Nós participamos de o calçamento, brincamos na areia do calçamento. Oh, que maravilha. É uma coisa interessante que quando eu falo nós, eu tô dizendo que eram 5 famílias. E os filhos, eles eram tratados por todos os pais e mães como se fossem filhos também, né? Verdade. Era cada família lá arcava uma parte dele na hora que não tinha muro, não tinha cerca, era tudo aberto. Então a gente circulava nessas casas e tinha uma relação familiar com essas 5 famílias. Que maravilha. Então, era eu, meu irmão, os vizinhos mais próximos tinham 2, numa casa, que era o Zildin e a Márcia. Isso de Hamas. Na casa ao lado, em frente, tinha o Casé e o Luiz e a Beth. Na outra casa tinha Tânia, Dene, Zirlene, Denise. Os outros eram pequenos, né? Ou que não tinha nascido ainda, né? O Dene. Tinha mais afastados, né? Uhum. E que logo mudaram logo depois também. Esses que eu comentei são os que viveram mais tempo, a gente teve uma convivência maior. E logo depois nasceram meus outros 3 irmãos, nas outras famílias nasceram outras crianças também. Então a rua era uma farra danada, né? Era uma festa, a gente né? tinha muita árvore, empoleirava nos pés de manga. No fundo do nosso quintal passava um córrego, que depois virou uma vala por causa do lançamento de dejetos das casas. Mas no início era um córrego, a gente tinha um paraíso, uma aventura, né? Era uma floresta para a gente divertir. E são boas recordações, né? Aí logo, com o passar do tempo, chegou o calçamento. As peladas ficaram mais perigosas, né? Que quando era terra, a gente chutava a terra, não tinha problema. Quando colocou os calçamentos, a gente chutava a pedra, aí já chegava em casa com o dedo sangrando. Aqueles bullying que tinha na rua que resolvido ali mesmo, que ninguém nem levava adiante os bullying. Isso, não, as famílias lá, um menino aprontava com o outro e dava confusão, daqui a pouco ele já estava se defendendo lá, né? Aquele que estava brigando já estava defendendo o outro lá. Isso é verdade. Então uma relação familiar muito forte, Saudável, muito gostosa, né? E saudável, né? Verdade. Igual foi falar do bullying, isso nem existia pra gente, isso aí era a brincadeira do dia, tinha a hora de sacanear com o outro. Cada um tinha seu ponto fraco, todos aprontavam com eles e ninguém se salvava, né? Na hora que a coisa ficava feia, que ninguém dava conta, aí entrava o pai de alguma família lá e botava todo mundo para correr. E resolvia. O pai não, a mãe, né? As mães que eram as vigilantes. Os pais quase que não interferiam na relação da meninada, né? Verdade. Então, depois nós começamos a ir para as escolas, na escola Machado de Assis. Tinha uma vizinha nossa, a dona Edinha, era professora lá, ela era o terror na escola, né? Mas ela ensinou a gente a escrever,
Eu mesmo tinha dificuldade de escrever, de falar. Ela botava a gente no rumo mesmo, né? Mas a gente sempre divertindo bastante. Foi maravilha. A infância foi inesquecível e pena que passou, né? Verdade. E do quintal da nossa rua, nós estendemos para o Rio Doce. Eu não esqueço que uma vez por semana, no mínimo, meu pai pegava a gente matava a galinha, pegava as tripas de galinha, ia para a beira do rio, 5, 6 horas da tarde, armava o coador, pegava camarão, pegava lagosta. Olha que maravilha. A gente mesmo buscava nossos peixes, né? E sempre a gente estava no rio, ia para lá, tinha areião, a gente jogava bola, a gente fazia aventura, né? Teve uma época que nós começamos a construir, os meninos, né? Construir casa na ilha, que a gente estendeu nossos horizontes, né? Nós saímos da rua dos nossos quintais e começamos a ocupar o espaço dentro das ilhas, né? A gente caçava periá, pescava barrigudo, Olha só. barrigudinho, depois partíamos para o lambari, depois aprendemos a pegar camarão, sem a presença dos nossos pais. Final de semana costumávamos sair cedo e voltar à tarde. A mãe desesperada, né? As mães desesperadas, onde vocês estavam, né? A gente estava lá no Rio. Vocês não comeram nada até agora? Que comemos camarão. Aí levava sal e fósforo, fazia fogueirinha. Passava era bem. O que a gente pegava lá, a gente já limpava e fritava lá mesmo. Naquela época o rio, a gente acabava bebendo água do próprio rio, né? E nos pontos que a gente via que era mais limpo. De vez em quando a gente estava bebendo água, a gente via que tinha um cachorro morto para cima, um boi, né? Mas a gente já tinha matado a sede, né? Eu já tinha. E isso virava tudo brincadeira para um aprontar com o outro. Falar, bebeu água de cachorro morto, né? Aquele bullying saudável. Aí, com o tempo, fomos crescendo, fomos estudando, indo para as faculdades, aí começou a dividir o grupo, né? Os trabalhos, os afazeres. Mas sempre que possível a gente se reunia, ia para o rio tomar banho. O calor de Aimorés é gigantesco, é muito grande, é 40 graus na sombra. A gente arriscava naquele solão para chegar nos pontos. O rio, ele tinha 12 pontos que a gente tinha marcado como ponto de tomar banho. Qualquer época do ano, no período da cheia, tinha um ponto de tomar banho no rio cheio. No período que estava baixando a água, a gente tinha os pontos. Quando o rio estava enchendo, a gente tinha os pontos. E no período seco, a gente tinha os pontos. Então a gente já se comunicava, falava, olha, vamos tomar banho lá no 100, é no Rebojo, é no Pontilhão. Então tinha um monte de referência. E ali a gente tinha os grupos que se encontravam lá, os aventureiros, cada um tinha sua técnica de pular, de nadar, e ensinando os novos. Aqueles que não sabiam nadar, o próprio grupo ensinava, cuidava deles, para que não houvesse ninguém sendo prejudicado, né? Então existia essa relação muito forte entre esses grupos que se encontravam. E muitas vezes a gente encontrava com outros grupos de outros bairros que começaram também a ir para o Rio. Eles viviam em outros bairros na cidade, e quando eles estenderam o domínio deles também, nós encontrávamos no Rio. E ali os nossos desafios eram nos piques, né? Quem conseguia nadar melhor, quem conseguia driblar melhor. E ali a gente desenvolveu uma resistência física, um respeito pelo grupo, né? Então foi muito bom esse período. E até hoje a gente às vezes encontra esse pessoal que já tem 20 anos que a gente não via, né? Encontra e fala, eu sou daquela época, eu também estive lá. Quem é você? Aí fala o nome, ninguém lembra. Quando eu falo o apelido, fala, eu sei quem é você. Lembra pelos apelidos, né? Que maravilha. Então foi assim, nosso crescimento. Muita liberdade, muita participação junto com os outros jovens, com as pessoas que conviviam ali, né? Então o que eu recordo assim da minha infância são coisas muito boas. Às vezes eu até não forço muito para recordar que a gente sofre.
A gente sofre que hoje já não pode nossos filhos fazer a mesma coisa. Você não pode fazer igual meu pai fazia comigo, pegar, ir para lá para pescar. Não podemos ter um contato direto com o nosso rio. E nem com as matas que tinham no entorno. Que às vezes meu pai me levava para fazer piquenique nas florestas do entorno. Às vezes juntava um grupo, aquele que tinha um carro, pegava, juntava a meninada toda, levava para tomar banho na represa. E ali a gente se aventurava mais. Então hoje nós não podemos fazer isso mais. A relação que a gente tem com nossos filhos é muito diferente do que essa que os nossos pais ensinaram, aquela relação de contato direto com a natureza. Verdade. Hoje nós temos dificuldade de fazer isso. Então às vezes a gente se fecha um pouco com a relação familiar, porque a gente não pode manter essa mesma relação, né? A gente tenta adaptar, tenta criar outros mecanismos, mas não é o que a gente gostaria. A gente é obrigado a forçar. E a chegada da televisão, a chegada dos meios de comunicação tão forte na nossa casa, serviram como uma forma da gente perder a relação com nossos filhos. Que a gente já não pode pegar eles e levar para o rio, levar para o mato, levar para caminhar por aí. Então a gente obriga eles a usar a televisão, ficar mais na frente da televisão para poder não cobrar da gente. Hoje as casas é cheio de muro, né? Às vezes você passa na frente da casa de um amigo, né? Aí você ouve, passa ouvindo, vê se ouve alguém falando. Se ouvir, você bate no portão. Se ouvir, você não bate, que fala, não, ele deve estar ocupado, deve estar fazendo outra coisa. E antigamente não, antigamente as casas eram abertas, a gente já chegava, já ia entrando logo na vez. Verdade, né? Verdade. Então essas coisas obriga a gente a quebrar esse vínculo familiar e principalmente interfamiliar, né? Entre Isso outras aí. famílias que estão passando a mesma coisa que a gente, mas por causa dos conceitos que são colocados hoje, a gente vai quebrando, vai perdendo essa relação que eu acho muito forte, né? Tanto é que eu trabalho com comunidade indígena e estou montando minha estrutura toda na área rural para que meus filhos, os netos deles, tenham um pouco do que eu tive na minha infância. Tem um local para poder nadar, tem um lugar para pescar, um local para andar no mato, conhecer uma floresta, se aventurar, né? Verdade. Então eu trabalho nesse sentido, porque eu sinto muito falta da minha infância e o prazer que eu tive. Hoje meus meninos eu tenho que ficar o tempo todo vigiando e cobrando. Você pode fazer isso? Não pode, não pode, não pode, não pode. Naquela época os pais não tinham nem tempo, porque era muito filho, né? Verdade. E os filhos sumiam no terreiro, sumiam nas ruas, e não tinha aquela preocupação, vai ter um carro que vai pegar, vai ter uma situação que vai acontecer lá com outras pessoas que pode influenciar ele para outros sentidos. Então, na área rural, a gente ainda consegue isso. Então, eu estou investindo nessa área. Disso, né, Lino? Eu estou correndo atrás disso. Isso é maravilhoso. Estou investindo nisso. E isso é a melhor coisa que tem, para ter essa coisa saudável. Aqui, Lino, e você lembra de muitas coisas que parece que na sua época tinha, que acabou? Por exemplo, um cinema, igual a diversão que tinha na época da pracinha, tinha o inferninho, que tinha diversão. Por exemplo, os jovens podiam sair na pracinha, que hoje em dia não tem. O que mais sente falta? Uma coisa divertida no seu crescimento. Sim. A falta maior foi justamente essa, a perda da liberdade, a perda de contato com as outras pessoas. Sim. Hoje eu fico o tempo todo analisando, quando eu retorno a Aimorés, que a gente tem o costume de falar, não, hoje o jovem já não diverte. Verdade. Mas só que entra aquela questão, a visão do jovem hoje é diferente da nossa, porque nós obrigamos eles a mudar. É isso aí. Nós proibimos eles de ter toda a relação que nós tivemos com os vizinhos, com o meio do entorno. Verdade. Então hoje, quando nossos filhos
netos ficam brincando com celular, com jogos eletrônicos, a gente fala, ah, não, isso aí não é legal, né? Mas não é legal pra gente. Sim. Mas para eles é o que eles conhecem, é a forma deles fazerem, né? Uhum. É igual na nossa época, eu tive uma bicicleta, na época não era raro ver uma moto, né? Eu tive uma bicicleta, eu tinha turma que pedalava quase a noite toda. Incansavelmente. A gente fazia aventura de bicicleta pela cidade. De vez em quando se aventurava até em outra cidade, né? Maravilha. Embaixo do Guandu, pegava a estrada sem iluminação. Aí hoje o pessoal faz isso com moto, faz com carro. Porque é o que eles têm, né? Verdade. É possível isso, então eles fazem. E a gente nós que estão patrocinando tudo isso, a gente fica preocupado pela questão deles fazerem, aprontar e se machucar. E também a própria questão que a gente não está vendo o que eles estão fazendo. Justamente. E a gente sempre pensa o pior. Justamente. A nossa mente é sempre pensar, eles estão em risco, né? É. E a gente dá pouca liberdade para eles, né? A gente fica cobrando e tal, e muitas vezes exige, fala, não, você não vai sair, você vai ficar dentro de casa. Então ele acaba criando esse costume de fazer o que eles fazem hoje. Sim, no mundo deles. E no final a gente ainda cobra, pô, você tinha que andar mais. A gente prendeu eles, depois cobra que eles têm que andar. Verdade. Então são relações de cultura, de formação cultural mesmo, que tá mudando, né? Ou a gente se adapta a eles, ou a gente recua para um outro ambiente onde a gente pode dar a liberdade que nós tivemos, né? Então a gente sempre tem que estar pensando nisso. E as coisas vão mudando, os conceitos vão mudando. Infelizmente nós vivemos num país onde a população ela não consegue colocar para os governantes o que ela acha que é certo ou errado. Os governantes se acham poderosos, os poderes aí acabam inibindo a liberdade, a expressão das pessoas. Não deixam as pessoas fazer o que gostam. Aí fala assim, ah não, mas isso é feio, isso é pecado, isso é proibido. Quem diz o que é feio, quem diz que é certo, quem diz que é bonito ou não, né? Nós que criamos esses conceitos. E hoje nós vivemos numa situação onde o político ele é todo poderoso, o juiz, o pessoal da justiça se acham uma casta superior, aquela intocáveis, né? É intocável. E estão caminhando para os militares quererem criar uma casta também acima da população. E na verdade todos esses poderes foram criados para garantir o nosso direito à vida, à qualidade de vida. Então hoje nós vivemos um momento, eu espero que ele passe logo, muito cruel, principalmente para o jovem, que o jovem tenta se expressar e ele é perseguido, ele é barrado, ele mal interpretado o tempo todo. Verdade. E às vezes até nós mesmos que criamos essa condição para massacrá-los. E hoje a gente tem que reverter isso, porque o desafio do jovem que tem hoje é recuperar todo o erro que nossa geração cometeu. A questão ambiental, a questão econômica, a questão da liberdade. Nós, com a intenção de criar um ambiente perfeito para eles, nós acabamos criando uma prisão para eles, né? Verdade. Então, o desafio nosso, junto com essa juventude, é buscar uma liberdade, uma condição para que as pessoas tenham mais prazer de viver. E no momento a gente também está passando por essa pandemia, né? Que além do maltrato que a gente já criou essa estrutura social, econômica, política e ambiental, ainda vê essa pandemia, essa questão da saúde que dificulta mais ainda as relações, né? Mas a gente vai sair disso e talvez mais sábio do que nós entramos. Mais experiência, verdade. Então para o futuro eu estou trabalhando e espero que toda a sociedade corra atrás disso,
porque nós vivemos num local muito, muito bonito, muito maravilhoso. Sim. Temos água, temos muita terra, temos uma população muito carente, muito criativa também, né? A carência, ela desenvolve a criatividade para superar os problemas, e o que está faltando é juntar todo esse potencial que o país tem, que o nosso clima, nossas condições têm aí para poder essa riqueza toda ser usada em benefício às pessoas, e não que alguns acumulem e põem os outros, a grande maioria, como produtor de benefícios para uma casta pequena, algumas castas, né? Verdade. Então nós temos que acabar com essas castas. Isso aí. Verdade, Lino. E é uma coisa assim, depende da gente, né? Cada um tem que fazer a sua parte e aceitar o outro. E aceitar outros. Que o maior problema nosso é a gente criar nossas áreas protegidas, zona de conforto, e ficar dali olhando e criticando os outros. Sim. Se a gente também está aí cheio de problema. Então, o que a gente tem que fazer é quebrar esses muros e voltar todo mundo conversar e respeitar o direito do outro. O ir e vir, né? Até uma das coisas, hoje eu conversando com minha mãe, lembrando aqui, quando os europeus chegaram no Brasil, as pessoas todas viviam nus. E não existia essa discriminação de escolhas. Não tem como escolher o gênero é um só. Mas a escolha sexual, a escolha de tipo de roupa, tipo de penteado, tipo de tatuagem, pintura, era livre. Os selvagens eram livres. Aí chegou o europeu aqui, disse que era pecado andar pelado, botou um Deus aí que obrigava as pessoas a trabalhar, tirou a liberdade das pessoas, massacrou as populações, escravizou. E hoje ele continua fazendo isso, esse povo europeu. Até uma crítica que nós temos aí, quem mexe com os movimentos tradicionais, é uma população branca virar e ir para a mídia falar que indígena está querendo tomar a terra deles. Os europeus chegaram aqui, não pagaram nada pela terra, ocuparam a terra, os índios aceitaram, por bem ou por mal aceitaram, e hoje os índios, quando reivindicam o pedaço de terra dele, o branco chega lá para tirar a mata dele e fala, não, eles estão proibindo a gente de ocupar nossa terra. O branco fala isso, né? Ou às vezes até as populações na Europa mesmo, né? A Europa mandou gente deles para o mundo todo, aí hoje quando alguém quer ir para a Europa, fala, nós não aceitamos imigrantes. Eles foram imigrantes no mundo todo e hoje eles não aceitam imigração. Verdade. Então E criaram normas, leis que garantem que é proibido. Esse é o maior absurdo, né? Então, nós vivemos num planeta redondo, numa bola. Ele é finito, tem início, meio e fim, dependendo de onde você começa. Ele tem limitação de produção. E se a gente não aprender a conviver nesse planeta redondo, respeitando as suas forças, suas fraquezas, não respeitando os seres que vivem, tanto animal, vegetal, e não aprendermos a conviver entre a gente e esses outros seres, nós estamos fadados à extinção logo, pelo próprio homem. Então, quando a gente pensa nesse caminho, a gente fica triste mais ainda, que pensa, eu tenho filhos, eu quero ter netos, e meus bisnetos, o que serão deles? Então, se a gente tem alguma preocupação de que as pessoas tenham todo o prazer que eu tive na minha infância, sem preocupação, a gente tem que mudar nossos conceitos de vida, nós temos que mudar a nossa forma de relacionar com a Terra, e principalmente com a questão da acumular coisa, acumular bens, né?
Para que eu quero 2 carros, quero ter 2 casas, 10 casas? Para que isso? Eu não vou dar conta de cuidar delas, né? Verdade. Então a gente tem que mudar, repensar nossos conceitos. E isso vem da educação das escolas. Falam que o Brasil, a pedagogia de Paulo Freire converteu a população. Na verdade, até hoje, Paulo Freire é usado no mundo todo, menos no Brasil, de onde que ele é. Então, se a gente passar a estudar mais Paulo Freire, estudar os conceitos dele, a gente vai ter uma vida melhor, vai se preocupar menos e evoluir mais. E para Aimorés, Aimorés é uma cidade interessante, né? Existe uma classe aí, uma casta, algumas castas aí que se acham poderosas, elas oprimem. Quando é para se juntar, para dar apoio à população em geral, ela tem dificuldade disso. Mas em relação a outros locais, a gente vê que existe um nivelamento muito grande entre o mais rico e o mais pobre. Tem regiões que eu tenho conhecido aí que essa diferença é muito maior. Então, para Aimorés mudar, não está difícil. E esse projeto que o pessoal contando a história dele, a sua vivência aqui em Aimorés, eu acho que se fizer um documento depois, vai mostrar a todas as famílias que vão passar por aqui que eles têm saudade do tempo antigo. E tem preocupação com o presente e mais preocupação com o futuro. Verdade. Então a Aimorés, ela tem, através desse projeto, eu acredito que vai poder realmente os avós aqui poderem andar tranquilo na cidade, sem preocupação com o clima, com calçada, com violência, porque hoje eu estou quase virando um avô. Eu ainda ando na rua aqui, em qualquer local, muito tranquilo. Minha mãe faz isso também, né? Verdade. Ela sofre um pouquinho com a condição do calçamento, das calçadas, a falta de mais ciclovia. Os veículos ainda continuam sendo os donos das vias, né? E sem esquecer que todo motorista é um pedestre. E nem todo pedestre é um motorista. Então a população a pé é maior do que a população motorizada. Então por que os veículos ocupam mais espaço do que os pedestres, né? Então a gente tinha que definir áreas aí onde que a prioridade deveria ser o pedestre. Eu tenho certeza que acontecendo isso, mais gente vem para a rua, mais gente vai querer voltar para Aimorés, porque a cidade se humanizando, ela vai atrair toda essa população. O clima é muito bom para quem tem idade, desde que tenha árvores para sombrear, né? Isso. Que se podar demais, tirar as árvores, ninguém aguenta andar nesse sol, nem o jovem, né? Nem o jovem. A gente entra no carro, liga o ar-condicionado para andar 1 quilômetro. E não seria necessário, né? A gente poderia andar 1 quilômetro caminhando de boa aqui no centro da cidade, na área central da cidade. Os veículos deveriam ter horário e forma de ser conduzidos e com respeito maior ao pedestre. Lina, que você estudou só no ginásio aqui, você fez aqui não, só no ginásio. Não, eu estudei no Machado de Assis, no Colégio das Irmãs e no ginásio. Ah, mas no Colégio das Irmãs você fez o... De 5ª a 8ª série. Ah, eu não lembrava disso não. Acho que você fez feito no ginásio. Não, ginásio eu fiz foi o 3º ano. 1º, 2º, 3º ano. Ah, tá, você fez o científico na época, Científico, né? Ah, sim. Uhum. Aí aqui você não fez no curso técnico, mas não tinha escola técnica aqui na... Não, aí eu terminei o 2º grau aqui. Não, eu fiz até a 8ª série. Aí comecei a estudar no ginásio, em 79, na enchente, no ano da enchente. Já em 80, eu mudei para Belo Horizonte. Lá eu fiz
iniciei o curso técnico de mecânica, mas não concluí o curso, que eu tinha que fazer o 4º ano para concluir e receber como técnico. Aí eu parei no 3º ano. Aí depois disso eu voltei para cá e estudei mais um período no ginásio. Mas acabei não concluindo, né? E depois eu fiz a faculdade em Aimorés também, a Unipac. Aí eu fiz curso de tecnólogo em gestão ambiental. Sim. Aí minha formação básica foi toda feita em Aimorés. Tudo aqui, né? Só 3 anos que eu estudei em Belo Horizonte. Assim, e o seu período no Instituto Terra tem tudo a ver com o curso. É que você ficou no Instituto Terra, foi do curso. Não, a questão do Instituto Terra como é que foi? Quando é que eu entrei lá? Depois que eu voltei para Aimorés, de Belo Horizonte, eu trabalhei em joalheria. Assim. Assumi a profissão do meu pai, trabalhei 7 anos. Aí, em 89, no ano de 89, isso, eu tive no Pará, fiquei lá 1 mês, 2 meses. Quando eu voltei, eu fui convidado para estudar no modelo diferente de educação, a Escola Família Agrícola. Que em Conselheiro Pena seria montada uma escola. Aí me convidaram para fazer o curso de formação em Piúma, no Espírito Santo. Aí eu fui para lá e fiquei 9 meses lá fazendo curso. Aí, formando lá, eu vim para Conselheiro Pena, em 91. 91 eu trabalhei lecionando como monitor. Aí, essa escola, ela trabalhava com a pedagogia do Paulo Freire. Que legal. E eu trabalhei 10 anos lá. Aí eu saí de lá para poder estudar, quando eu fiz a faculdade. Sim. Aí logo depois, ou melhor, antes de eu começar a fazer a faculdade, eu fui para Colatina para poder fazer faculdade lá. Aí nisso eu fiquei 2 anos em Colatina trabalhando no outra escola família agrícola lá. Aí de lá abriu a faculdade em Aimorés. Aí eu concluí, iniciei estudando aqui à noite e trabalhava em Colatina. Aí eu concluí 2 anos lá, em final de 80, 90, 2000. Foi 2004. Eu formei aqui. Aí eu formei e entrei no Instituto Terra em 2004. Assim que você concluiu, você já entrou lá, né? Porque justamente, enquanto eu estava estudando, eu estava trabalhando em Colatina. Lá no Instituto Terra também teve escola também, né? Você foi de escola lá? Sim, o meu trabalho no Instituto Terra foi trabalhar com educação. Sim. Justamente que eu tinha o conhecimento da pedagogia. Sim, essa experiência. Os 12 anos de escola família. Boa parte dos alunos que estudaram no Instituto Terra, no período que eu trabalhei, eles foram provenientes de alunos formados em escola família, no Espírito Santo principalmente, e alguns de agrotécnica, escolas federais. Então, de 2004 a 2014, eu trabalhei quase 10 anos no Instituto Terra. A minha função era trabalhar com esses alunos, e toda vez que ia formar turma, eu visitava as escolas e agrotécnicas para convidar alunos que estão formandos para vir participar do processo seletivo. Interessante mesmo. Então, dentro do Instituto Terra, a gente aplicava esse conceito também de Paulo Freire, educação Paulo Freire, que é onde que ninguém é dono do saber, né? Todos contribuem. E foi muito bom. O projeto lá cresceu, se tornou referência, e os alunos formados lá começaram a trabalhar até no próprio Instituto Terra em projetos de... como é que chama?
Ambiental. Técnicos em desenvolvimento ambiental. Que interessante, né? Eles eram formados em trabalhar com agricultura, aprenderam a desenvolver a habilidade de trabalhar com formação de floresta, proteção nascente e o contato direto com os produtores, né, com as pessoas, que era quem realmente faz a diferença, né? Eles ficavam internos aqui, né? Sim, e iam para as propriedades, visitavam e às vezes ficavam residentes 2, 3 dias nas propriedades, conversando e motivando os proprietários a fazer. Muito bom, muito interessante, menino. Sim. Muito. Aí de lá você foi para Conselheiro depois, né? De Conselheiro você foi lá aí do Instituto Terra eu parti para mexer com índio. Além de recuperação ambiental, eu comecei a trabalhar a questão da recuperação cultural. Eu trabalhei com os Krenacs, foram 2 anos, e atualmente trabalho com o Chacreabá. Os Krenacs é uma... Pelo INCRA, né? Pelo FUNAI. FUNAI, INCRA não, FUNAI. No Instituto Terra eu trabalhei diretamente dentro da propriedade do Instituto. Era 700 hectares de floresta sendo formado. Aí pulei para o Krenak, já tem lá 4.000 hectares. A gente trabalhando, motivando a preservação, a proteção da mata, que o indígena já tem esse conceito. E agora trabalho com o Chacreabá, que tem 100.000 hectares. São uma população de 11.000 índios. Que maravilha, Lino, muito bom. Então é outra cultura, né? Outro... Sim, são regiões diferentes. Eu trabalho no Cerrado, né? Aqui é a Mata Atlântica. No Cerrado você ainda encontra 50% do Cerrado em pé. A Mata Atlântica você encontra 7%. Então, logo de cara você já encontra ambientes mais preservados. E a população vivendo ainda, boa parte vivendo com conceitos bem de 30 anos atrás. Bem agora. Mesmo sabendo que o Chacreabá ele tem 300 anos de convivência com não índio. O Chacreabá ele usa a técnica do nordestino no período seco. Eles vão para São Paulo, vão para o sul de Minas para trabalhar, para juntar dinheiro, para sobreviver. Mas dentro da terra deles eles ainda mantêm boa parte da tradição, né? Até para então não morrer, né? Até para não acabar, né? E com isso eu fico muito satisfeito, que quando eu falei no começo, eu tenho saudade do meu tempo de viver ligado à mata, ligado ao meio ambiente, né? Lá as crianças ainda têm essa relação. Olha que maravilha. Uhum. Cresce com esse contato, né? Sim. Eles andam no cerrado livremente, e sabe o que faz, tem a relação com os bichos, né? Então... Todo mundo sabe que por aqui a gente não vê mais, né? Exatamente. Infelizmente, né, Lino? Isso é muito triste, né? Sim. Infelizmente a gente não tem mais esse... aí agora, de lá você vai... eu já estou querendo aposentar e partir para uma propriedade que eu adquiri em sociedade com mais 29 famílias, para a gente montar uma ecovila. Legal. Para a gente viver, nossos filhos terem liberdade de correr, de brincar, de ter meio ambiente para conhecer e também evoluir lá dentro, que eu não vou ser tão radical a ponto de chegar e falar, não, aqui nós vamos fechar e não vamos deixar a tecnologia chegar. Nós queremos, dentro da nossa ecovila, ter tecnologia mais avançada. No futuro a gente já pensa em extrair o veneno das cobras venenosas. A gente pretende ter irrigação de ponta lá dentro, usar drone para trabalhar a nossa agricultura, fazer monitoramento do nosso território. Nós queremos implantar tecnologia lá dentro, mas viver simplesmente. Viver de modo simples, onde as pessoas se respeitam, têm uma relação racional com o meio, mas tudo que é tecnológico nós queremos ter lá dentro, porque é direito e é obrigação do Estado garantir que a gente receba isso e tem acompanhamento de faculdades, de universidades, centros de conhecimento, que facilite a gente ter acesso a essa tecnologia e implantar lá, por quê?
o que a gente produzir lá vai alimentar a cidade. Basta desse negócio da cidade virar e falar, pô, o cara que está na roça é o cara ignorante. Não, se ele tem comida todo dia na casa dele, é porque o ignorante lá que está tratando ele. É verdade, isso aí. Então, a cidade, o Estado, ele tem que mudar a relação de tratamento com o agricultor, com a família do agricultor, com a comunidade agricultora e, principalmente, investir tecnologia para que a vida do agricultor não seja essa coisa que a gente encontra hoje. Essa decadência, é verdade. No Brasil, chega ao ponto que tem ainda propriedades hoje que trabalham com modelo escravagista. Tem gente que vive nas propriedades trabalhando para o cara a troco de comida. E a comida não é, eu tenho direito à comida, não. Eu estou comprando a comida hoje e já estou devendo ela para daqui a 30 dias. Coisa que ele teria direito, né? Coisa que ele... Era para a produção dele, garantir a qualidade de alimentação dele, ele está comendo e devendo essa comida. Ele vira escravo para pagar a comida. Escravo mesmo, verdade. Literalmente. Isso é muito triste, né, Lino? Isso é muito... É um absurdo. Isso é absurdo. Não é triste, não. Isso é absurdo. É crime. É crime, verdade. É crime. Infelizmente, a gente vê muito disso, né? Por falta de acompanhamento do que acontece na roça, falta de investimento, falta de valorizar o cidadão rural. Verdade. Até parece que eles não precisam disso, né? Exatamente. De boa vontade, de... Até porque eles querem tudo que domine, né? Eles querem mais é dominar, né? Botar o cidadão rural como ficar devendo um favor a um médico, a um dentista, a um advogado, a um prefeito, a um vereador, que na verdade eles deveriam trabalhar para dar condição para esse cara. E no caso eles tratam o cara como se fosse um devedor deles. Isso é absurdo. Verdade. Então até não saber valer o direito deles, né? Sim. O nosso sustento vem deles, né? E quem tem que levar isso lá é o pessoal da cidade, não é esperar que o cara do campo venha aqui para poder brigar pelo seu direito. Hoje o cara quer pegar um empréstimo que vai pagar juros imensos ao banco, ele tem que vir perder um dia, 2 dias, 3 dias ou uma semana de serviço esmolando lá para poder o gerente ou o funcionário do banco atender ele. Verdade. E para ele pegar um empréstimo, para ele ser escravo do banco durante uma vida toda. Que na verdade era para o cara do banco ir lá e saber o que ele está precisando, levar um técnico para falar, olha, nós temos dinheiro aqui para te emprestar e você vai pagar do jeito que você produzir aí. Trabalhar, pagar com produção. Até na área da saúde também, que a gente vê que as pessoas do interior vêm para consultar tudo na cidade, aí perde um dia de serviço, é uma condução que às vezes nem sempre eles têm, paga uns carros caros, uns táxis, alguma coisa, e chega lá e costumam assim, e nem ser atendidos, né? Exatamente. Isso é muito triste, verdade. Isso é uma realidade que a gente vê diariamente, né? E acaba com isso as pessoas falando mal do SUS, que na verdade o SUS, com toda dificuldade, falta de investimento ainda, é referência no mundo. E nós descobrimos isso agora, né? Verdade. Descobrimos que, graças ao SUS aqui no Brasil, a coisa não ficou pior. E olha de que forma que o governo trata o SUS. Todo político, todo juiz, todo magistrado, todo mundo tinha que ser atendido pelo SUS. Sim. Eles não poderiam ter um plano de saúde particular, a não ser se ele pagar. E hoje nós pagamos SUS, pagamos plano de saúde para eles, e eles não pagam, não dá condição do SUS atender a gente. Verdade. No dia que eles tiverem que entrar na fila do SUS e ser atendido pelo SUS, eles vão dar condição do SUS ser referência mesmo. Justamente. E tratar da forma correta. Verdade. Aonde que entra as castas, né? Vamos acabar com as castas. Isso aí. Vamos acabar, verdade. Beleza. Cansei.